Bom dia, turminha. Tudo bem? Hoje é dia 4 de maio de 2021. Tá sem o ano aqui, né? Depois eu preciso colocar. Então, hoje é terça-feira, ok? Nossa data, então, 4, que é o dia, barra 5, que é o mês, barra 21, certo? Nós vamos começar aqui com a atividade 43, que está dentro da pastinha de vocês, tá? Então, a folhinha que tá lá. Aqui, vocês têm um texto que vai dizer quais são as regras do jogo de boliche. Então, esse tipo de texto é um outro gênero textual, e esse tipo de texto vem nos ensinar como jogar determinado jogo. Ou um esporte também tem regras. Então, este texto é um jogo que instrui, que ensina a gente a aprender a jogar o jogo de boliche, ok? Depois vocês vão fazer a leitura dele aqui. Depois da leitura, tem algumas perguntinhas. Interpretação do texto. Para que são escritas as regras do jogo? Para quê? Por que são escritas regras de jogo? Para quem são escritas as regras do jogo? São escritas para quem quer aprender a jogar aquele determinado jogo, né? O jogo de boliche é composto por quantos lances? Tá lá no texto. Como é chamada a jogada onde o jogador derruba todos os pinos no primeiro arremesso? Também está lá no texto. Assinale a alternativa correta. A finalidade de uma regra do jogo finalidade é o objetivo, para que ela serve? Ela serve para emocionar as pessoas, para fazer com que as pessoas comprem o jogo, ou para instruir e orientar sobre como realizar o jogo. Aí você marca um xizinho na resposta correta, ok? Número 3. Observe as figuras e verifique, usando as réguas desenhadas, qual a medida de cada uma. Então, aqui a gente tem a régua. A gente já sabe que a régua é um instrumento de medida usado para medir objetos não muito grandes, né? Objetos pequenos. Então, ela é um instrumento de medida de comprimento. A gente mede o comprimento das coisas com a régua. A gente viu que também pode usar a trena ou a fita métrica, né? Também são objetos de medida, instrumentos de medida de comprimento. Então, aqui nós temos uma régua. Observem que a régua começa no número 0, toda régua é assim, toda começa no número 0. Se você tiver uma aí, pode observar. E a pontinha do lápis está exatamente na mesma direção onde começa o 0 aqui, certo? E aí vai até onde? Foi até o 6. Então, quantos centímetros tem esse lápis? Então, aí você vai marcar aqui. Nós verificamos e ele tem... Deixa eu mudar a cor, peraí. E ele tem 6, centímetros. Lembra que nós podemos colocar assim, que é a abreviatura da palavra centímetros. Então, tem 6 centímetros, ok? A mesma coisa vocês vão fazer com os demais, com a cola, quanto ela mede, com esta colher, com o pente e com o giz de cera. Aí você vai responder, qual objeto possui a maior medida? Escreve o nome dele aqui. Qual objeto possui a menor medida? Anota aí. Facinho, né, gente? Agora, na outra folhinha que ainda tá junto com essas, daí está grampeada, nós temos uma pequena revisão de história. Então, vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos na matéria, no conteúdo de história, ok? Então, vamos lá. Número 1. Quais lugares indicados abaixo são espaços públicos? O que é mesmo um espaço público, pessoal? Espaço público é aquele em que todo mundo pode frequentar. Alguns precisam de autorização, como os institucionais? Sim, mas são públicos, não tem um dono. O governo administra e é do povo, todo mundo pode usar, ok?
E isso é um espaço público, certo? Então, desses que estão aqui, vamos ver o que é público e o que não é público. Praça é um espaço público? Sim, ela é um espaço público, todo mundo pode frequentar. Ruas, eu não vou responder todos, tá, gente? Vocês vão marcar mais de uma opção. Ruas é público? Todo mundo pode usar? Casa é público? As casas, a sua casa é pública? Todo mundo que quiser pode entrar aí dentro na hora que quiser? Não, né? Casa não é público. Casa é um lugar onde só pode entrar as pessoas que são convidadas. É um espaço doméstico. Parques são públicos. Lanchonetes. O que vocês acham da lanchonete? Ó, a lanchonete sempre está causando um conflito, uma dúvida. Lanchonete, mercado, padaria, são comércios. São lugares onde as pessoas entram, só que não são públicos. Por quê? Porque tem um dono. Tem o dono da lanchonete, tem o dono da padaria, tem o dono do supermercado, ok? Diferente, por exemplo, de uma biblioteca, que você precisa pedir autorização para entrar, mas ela não tem um dono, ela é um bem público, é de todo mundo. Você precisa pedir autorização para que tenha uma organização, mas você pode acessar sempre que quiser, certo? Então, lanchonete, restaurante, sorveteria, lojas, são espaços particulares, tem um dono, é particular, certo? E praias, é um espaço público? Então, aí você marca um X no que é e deixa sem xizinho o que não for público, certo? Número 2. Qual das frases abaixo define corretamente o que é um espaço privado? Olha lá. Privado, a gente acabou de falar, hein, sobre o espaço privado. Só tem uma alternativa que está certa aqui. Espaço privado é propriedade de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de uma empresa. O espaço privado pertence a todos os cidadãos. A gente já viu que não, né? Que o que pertence a todos os cidadãos é um espaço público, não é um espaço privado. O espaço privado são bens que pertencem à coletividade. Coletividade é a mesma coisa que pertencer a todo mundo. Não. Ele é privado, ele não é público. O espaço privado é um lugar que todas as pessoas podem frequentar. O que você acha? O privado é essa a definição? Não, né? Então, qual é a resposta correta? É essa primeira aqui, ó. O espaço privado é uma propriedade de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de uma empresa. Então, um espaço privado, por exemplo, uma loja, ela pode ter dois donos, por exemplo, ou três donos, três pessoas que são os donos daquela loja. A empresa pode ser familiar, a loja pode ser familiar, então pertence àquela família, certo? Mas é um espaço privado, tem dono, ok? Número 3. Qual das frases abaixo define corretamente o que é um espaço público? Assinale. O espaço público é um lugar que poucas pessoas podem frequentar. Espaço público é um lugar que só pode ser frequentado com a permissão do proprietário. Espaço público é aquele que pertence a todos e que todos podem frequentar. Os prédios públicos administrativos são os únicos espaços públicos de um município. Será que só existe os prédios públicos como espaço administrativo, como espaço público no município? Será que só prédios públicos é que são espaços públicos? Ou será que existem vários tipos de espaços públicos que a gente pode usar? Aí você vai marcar qual é a opção correta. Número 4. Relacione os espaços públicos da coluna 1. Então, aqui, ó, nós temos somente espaços públicos, ó, praça, hospital público, parque ecológico e câmara municipal. Você vai colocar o número correspondente aqui, então vamos ver. Espaço público institucional, administração pública, que é uma instituição. Normalmente precisamos de autorização para entrar nesses locais.
O que é uma instituição? A praça, o hospital, o parque ou a Câmara Municipal? Espaço público de preservação e lazer. A gente tem que preservar e a gente vai para ter o lazer, para descansar, para brincar, para se distrair. Espaço público institucional, direito básico da população. Espaço de circulação e lazer. Você pode ficar circulando, passeando por ali. Às vezes você usa só para transitar e às vezes você vai para se divertir, para se distrair, para encontrar os amigos. Percebam que aqui tem espaço público institucional e aqui também. Mas existe uma diferença entre os dois aqui. O espaço público institucional, que é da administração pública, ou seja, quem frequenta lá é o prefeito, ou é o governador, ou o presidente, ou são os vereadores, deputados, senadores, tá? E esse outro espaço público institucional é o direito básico da população. Então, você tem o direito, se você está doente, você precisa ir ao hospital, se você para a escola, você tem direito à escola pública, certo? Então, aí você vê quais que se adequam corretamente aqui. Agora, vocês vão pegar o EMAI novo de vocês, né? Que nós começamos ontem, e vão abrir lá na página 13, ok? Sequência 18, festas e campeonatos na escola. Atividade 18.1. Para a festa da escola, a professora Débora confeccionou cartelas numeradas que serão distribuídas aos convidados. Complete a numeração das cartelas de acordo com a sequência. Então, nós já temos a maioria dos números colocados, né? 300, 301, 302, 303. Qual tá faltando? Você vai completar com os que estão faltando nos quadrinhos azuis aí. Responda as questões. Depois de completar a primeira linha, com quantas cartelas ela ficou? Depois que você completou essa, quantas cartelas tem essa? Aqui. Lembrando que cada um desse quadradinho é uma cartela. Então, com quantas ele vai ficar? É só você contar quantas tem aqui. O que há de parecido nos números das cartelas da segunda linha? Então, aqui na segunda linha, nós temos mais cartelas. O que tem de parecido do de cima com o de baixo aqui? O que a gente pode ver de parecido? Olha só. Todos aqui, ó, vão terminar em 0. Todos aqui vão terminar em 1. Aqui em 2. Aqui em 3. Aqui em 4. Aqui em 5 e assim por diante. E os números da dezena, olha lá. Aqui são todos 0, não tem a dezena aqui na linha de cima. Na linha de baixo, todos têm a dezena, tem uma dezena. Ó, todos eles. Então, o que há de parecido nos números das cartelas da segunda linha? Então, é possível perceber que a dezena e a centena são sempre as mesmas, né? O que vai mudar são as unidades. E nos da cartela da terceira coluna? É a mesma coisa, né? Na terceira coluna também vai mudar somente a unidade. Porque se começa com a dezena do 20, olha lá, todos eles vão ter a dezena do 20 aqui. E a centena do 300, né? Do 3 aqui. Então, o que vai mudar é somente a unidade que vai aumentando de 1 em 1. Quantas cartelas há no quadro? Lá na primeira questão, você teve que contar as cartelas. E aí, você provavelmente descobriu que tinha 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que a gente precisa contar de 1 em 1 para a gente conseguir calcular a quantidade da tabela? Ou será que a gente pode ir contando de 10 em 10? Porque cada linha dessa possui 10 números. 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Na página seguinte, número 14, atividade 18.2. Na festa da escola, uma das atrações foi a partida final do campeonato de futebol. Este ano, 3 alunos se destacaram marcando gols. Olha lá o quadro de gols. Douglas fez 18 gols, Fabiano, 23 e Júlio, 16 gols. Responda as questões. Letra A. Quem marcou mais gols? Douglas ou Fabiano?
Então, você vai olhar lá, se foi o Douglas ou o Fabiano. Quantos gols a mais? Olha só, na nossa aula do Meet da semana passada, eu percebi que várias crianças ficaram com dúvida com relação ao que cálculo que a gente tinha que fazer quando a pergunta era a mais. Então, quantos gols a mais? A mais é a diferença. Vamos fazer juntos, então, essa daqui. Quem marcou mais gols, Douglas ou Fabiano? Douglas ou Fabiano que tem mais? Fabiano, né? Tem 23 gols. Então, vamos lá. Fabiano. Quantos gols a mais? Vamos, então, marcar os gols do Douglas aqui, ó. Douglas fez 18, então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E o Fabiano fez 23, então vamos pôr um F de Fabiano aqui e vamos pôr os gols dele, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fizemos os gols de cada um desses dois jogadores aí. Agora, para a gente saber quantos gols a mais, a gente tem que eliminar o que é igual para ver o que sobrou. Então, ó, esses estão iguais, ó, não estão? Esse com esse, esse com esse com esse. Então, aqui até aqui, ó, tá tudo igual. Até aqui estava empatado, 18 gols, 18 gols. O que está sobrando sem parzinho aqui, ó, são os gols a mais. São os gols que o Fabiano fez a mais do que o Douglas. Para a gente transformar isso numa conta, a gente faz uma subtração. A gente pega a maior quantidade de gols, que é do Fabiano, com 23. E a gente tira, ó, a gente tira, pegou o 23 e a gente tira do 23 a quantidade do Douglas, que é 18. A gente tira, então, quando a gente tira, a gente faz conta de menos, certo? Vamos fazer a subtração, então, para a gente ver quanto que vai dar isso. 3, posso tirar 8? Não posso, porque 8 é maior, certo? Eu tenho que tirar o 8 daqui desse número, e ele não tem 8 para eu tirar. Então, eu preciso emprestar aqui, ó, da dezena. A dezena vai ficar valendo 1, e eu emprestei 1 para cá, vai ficar valendo 13. Agora sim, 13, posso tirar 8? Sim, agora eu posso, porque o 13 é maior. Então, 8 para chegar lá no 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5. 1, tiro 1, 0. Então, quantos gols ele fez a mais? 5. Vamos ver se é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Quantos gols a mais o Fabiano marcou do que o Douglas? 5 gols. Então, gente, essa palavrinha aqui, ó, a mais, sempre que vocês encontrarem ela no probleminha, ela está perguntando, ela está pedindo para você fazer uma conta de menos. Não é porque tá aparecendo palavrinha mais aqui que é demais a conta. Ela quer saber quanto um tem a mais do que o outro. Então, é uma subtração, certo? Isso vocês não podem esquecer. São palavrinhas-chave, são palavrinhas importantes num probleminha para a gente descobrir que cálculo que a gente tem que fazer, certo? Então, o a mais é tudo isso aqui que nós vimos aqui, ó. É a gente deixar igual, até aqui estava igual. O que sobrou é o que tem a mais. Então, a gente pegou todos os gols do Fabiano e fez menos os gols do Douglas. E nós vimos que o Fabiano fez 5 gols a mais, ok? Na próxima aqui, quem marcou mais gols?
Douglas ou Júlio? Douglas ou Júlio? Só observar e colocar aqui, ok? Na página seguinte, então, letra D. Quantos gols a mais? É a mesma coisa que a gente acabou de falar, hein, gente? Olha lá a palavrinha a mais. Você já descobriu qual dos dois fez mais gols? Você olhou aqui na tabela, Douglas ou Júlio? Douglas, né? 18 é maior que 16. Quantos gols a mais o Douglas fez? Essa tá fácil, dá para fazer de cabeça, mas eu quero que vocês montem a continha aqui do lado para mim, ou desse lado aqui, tanto faz, ok? Letra E. Quantos gols a mais Júlio deve marcar para igualar o número de gols de Fabiano? Agora nós estamos falando do Júlio e do Fabiano, certo? A gente já fez o Douglas e o Fabiano, a gente já fez o Douglas e o Júlio, agora estamos falando do Fabiano e do Júlio. A pergunta mudou um pouquinho. Quantos gols a mais? Mas a palavrinha continua aqui, ó, um conjunto de palavrinhas a mais. Quantos gols a mais Júlio deve marcar para igualar o número de gols de Fabiano? O raciocínio é o mesmo, gente. É a mesma coisa, você quer saber a diferença. Então, você vai pegar o gol, a quantidade de gols do Fabiano, que é maior, e vai fazer menos a do Júlio. Você vai encontrar a diferença de gols. Você vai encontrar quantos gols que o Júlio ainda precisa fazer para empatar com o Fabiano. Também quero que vocês coloquem a continha. Se não der para escrever por aqui, façam numa folha daquelas de rascunho ou colhem os papeizinhos com a continha aí do ladinho, ok? Mostre que você é um campeão no cálculo mental, escrevendo os resultados das subtrações. Então, aqui a gente vai fazer cálculo mental, gente. Facinho, hein? Todos eles aqui nessa coluna é menos 1. Então, quando é menos 1, é sempre o número antecessor. É sempre o número que vem antes. Então, por exemplo, 1 menos 1, quem vem antes do 1? O 0. Ó, 2, tiro 1. Quem vem antes do 2? Quem vem antes do 2 aqui, ó? Que tá aqui desse lado aqui dele, do 2. 1. 2 menos 1 é 1. Quem vem antes do 3? 2. 2 menos 1 é 2, ok? 3 menos 1, 2. Mesma coisa, 4 menos 1, 5 menos 1. E aqui desse lado é menos 10. Percebam que é a mesma linha de raciocínio, só que de 10 em 10. 10 menos 10, 0. Eu tenho 10, perdi 10, fiquei com 0. Agora, a mesma coisa aqui, ó. Se eu fingir que não tem o 0 aqui e o 0 aqui, a gente vai ter a mesma coisa daqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 1, quanto era? 1. Só que eu tenho o 0 aqui, então eu coloco ele aqui. Ok? Então, 20 menos 10, 10. 30 menos 10, aí você vai colocando aqui, completando os demais. Aqui na tabela ao lado é um pouquinho diferente, ó. 2 menos 1. É a mesma coisa desse resultado aqui. 2 menos 1, 1. Agora aqui eu vou fazer 4, tiro 3. Então, eu tô tirando quase tudo, tá sobrando apenas 1. Então, ó, 4, tiro 3. 7, tiro 6. Então, eu tô tirando sempre o número que vem antes, ó. O 2 não vem, o 1 não vem antes aqui, na sequência, né? 1, 2, 3. Então, eu tô tirando sempre o número que vem na frente, ó. 4, tô tirando o 3, que é o antecessor do 4. Então, vai sempre dar 1. 7, eu tô tirando o que vem antes dele, que é o 6, então só vai sobrar 1. 8, tô tirando o 7, que é o que vem antes dele, só vai sobrar 1, certo? Aqui, a mesma estratégia de raciocínio, só que tem o 0 do lado. Então, 20 menos 10, 10. 40 menos 30, 10. Ok? Agora, nós vamos lá para a página 98 do mesmo livro, ok? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre as horas que nós vimos ontem.
Então, olha lá, atividade 29.6. Resolva cada questão e assinale a alternativa correta. Solange e Roseli viajaram hoje pela manhã. Solange saiu quando o relógio marcava a hora mostrada na figura. Então, esse aqui é um relógio digital, ok? O nome desse relógio aqui, ó, é digital. O relógio que tem os ponteiros, ele é chamado de analógico. E esse que já mostra os números, ele é chamado de digital. Então, aqui nesse relógio, olha só, está mostrando o horário que a Solange saiu. Olha lá. Solange saiu quando o relógio marcava a hora mostrada na figura. Que horas que é essa aqui? 7h30. Então, se a gente fosse escrever esse horário, escreveríamos assim, ó. 7h30. Lembrando que o número que está antes dos dois pontos são as horas e o que está depois dos dois pontinhos aqui são os minutos. Lembrando também que 30 minutos a gente pode ler como meia hora, porque é metade da hora. Então, a gente poderia escrever 7h30, ou nós poderíamos dizer 7h30, ok? Roseli saiu 15 minutos depois. Então, essa hora aqui é a hora que a Solange saiu. A Roseli saiu 15 minutos depois disso. Ela saiu mais tarde. Que horas que Roseli saiu? Para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que colocar as horas aqui. Então, olha só. Só que as horas têm um segredinho, ó. 7h30. Foi o horário da Solange. A Roseli saiu 15 minutos depois, então mais 15 no tempo dela, né? Só que eu tenho que colocar minutos embaixo de minutos. Não posso somar minutos com horas, ok? Eu só posso somar minutos com minutos. Então, se aqui são os meus minutos que eu vou acrescentar, eu tenho que pôr embaixo. Então, vamos ver quanto que vai dar esse aqui. 0 mais 5, 5. 3 mais 1, 4. Os dois pontos eu coloco de novo para separar. Não tenho horas aqui embaixo para somar. Então, eu só coloco o mesmo número aqui. Então, Roseli saiu 15 minutos depois. Que horas Roseli saiu? 7h45. Então, vamos ver qual é a opção aqui? 7h45. É essa que vocês irão marcar, ok? Fácil ou difícil? Se tiver com dúvida, vai perguntando, hein? Maria Eduarda quer trocar uma cédula de R$100. Então, ela tem R$100. Ela quer trocar essa cédula de R$100 por outras cédulas de 20. Quantas cédulas de R$20 são necessárias? Como que nós podemos resolver este problema? Então, a Maria Eduarda tem lá uma notinha de R$100. A notinha dela lá é de 100. Mas ela quer trocar essa nota aqui por notas de 20. Mas ela não quer ficar com valores menores, ela quer receber os mesmos R$100, só que ela quer receber em notas de 20. Então, como que nós podemos fazer este cálculo? Uma estratégia que nós podemos utilizar é contar de 20 em 20 até chegar no 100, né? Então, olha só, ela poderia pegar. Vamos lá, ó. 20 mais uma nota de 20. 20, 40. Já chegou no 100? Não. Então, mais uma nota de 20. 20, 40, 60. Mais uma nota de 20, porque não chegou no 100 ainda. E aí? 2, 4, 6, 8. Ou 20, 40, 60, 80. Já chegou no 100? Não, vamos por mais uma. Mais uma nota de 20. Vamos ver? 20, 40, 60, 80, 100.
Chegou no 100? Chegou. Então, quantas notas de 20 ela vai precisar? 1, 2, 3, 4, 5 notas de 20. Ela vai precisar de 5 notas de 20 para conseguir R$100. Vamos para o próximo. 3. Qual o menor número de cédulas de R$2 e de 5, juntando 2 e 5, tá? Pode ser misturado os dois. Que você pode ter para juntar R$22? Então, o menor número que eu conseguir de cédulas para conseguir chegar nos R$22. Se eu pegar tudo de 2, eu vou ter mais cédulas, porque é um número menor do que o 5, então eu preciso de mais notinhas para conseguir o R$22, certo? Se eu conseguir usar a maioria as notas de 5, eu vou ter menos, né? Então, vamos usar as de 5. Se precisar, a gente usa a de 2, ok? Vamos fazer com a mesma estratégia que a gente fez ali o probleminha de cima. Então, eu preciso chegar no 22, certo? Vamos marcar aqui, ó. A gente tem que chegar aqui no 22. Vamos começar de 5 em 5. Então, uma nota de R$5 mais uma nota de R$5 dá quanto? 5 mais 5, 10. Ainda não chegou no 22. Mais 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Ainda não chegou no 22. Vamos pôr mais uma notinha aqui. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Chegamos no 20. Só que se a gente puser mais uma nota de 5 aqui, vai ficar 25. 5, 10, 15, 20, 25. Daí já passou do valor. Então, o que a gente precisa? No final, a gente vai precisar, então, de uma outra nota. Que nota? 5, 10, 15, 20. Para chegar no 22, está faltando 2. Então, a gente precisa de uma nota de 2 aqui no final, certo? Então, qual é o número de cédulas que eu vou usar? Quantas notas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cédulas. Então, essa aqui é a resposta. Probleminhas com dinheirinho assim, gente, é bem gostoso de resolver. A gente vai aprender mais ainda. Essa é só uma introdução, tá bom? Encerramos por hoje. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.